que o Augusto Melo está insatisfeito, não aguenta mais o Ramon. Só que, por que ele não manda embora? Por isso, já existem alguns nomes e até contatos. Nós vamos falar sobre isso. A situação do técnico Ramon Dias é a seguinte. Algumas coisas eu tenho comentado com vocês, mas hoje eu colhi mais informações também. Como, por exemplo, uma fonte me disse o seguinte, que o Augusto também está de saco cheio do Ramon. Usou até essa expressão, que ele não aguenta mais. Aí eu perguntei, mas por que não demite, então? Aí a pessoa me disse, Samir, se ele demitir, né, ele vai ter que assumir a culpa de qualquer fracasso que possa acontecer agora recente. Então, por exemplo, o que a pessoa me explicou é que se o Augusto não demite o Ramon antes da final do Campeonato Paulista, porque se o Corinthians, por acaso, perder o título paulista, a culpa vai ser dele. E a gente sabe que vai. A gente sabe que vai. Por exemplo, se o Corinthians perder o título para o Palmeiras, tá na cara que para todo mundo, 90%, a culpa vai ser do Ramon. Eu nunca escolho um culpado só. Para mim, se a eliminação do Corinthians, por exemplo, o Corinthians pode muito bem ser campeão contra o Palmeiras, mas a eliminação do Corinthians contra o Barcelona, a culpa é só do Ramon? Não é. A culpa é do Ramon, do Garro, que não tocou a bola para o Yuri no primeiro jogo, do Memphis, que não fez nada em 2 jogos, do Fabinho, que achou que tinha montado o melhor time do mundo e não montou, do Augusto, que é mais tiete de jogador do que presidente. Para mim, todo mundo tem a sua culpa. Eu nunca acho que tem um culpado só. Mas se o Augusto manda o Ramon Dias embora hoje, por exemplo, e o Corinthians toma 3-0 no sábado, bom, 99% da imprensa vai dizer, se não se demite um técnico, né, antes de uma final, olha aí, a culpa ia ser só do Augusto. Então, por isso que o Augusto não demite o Ramon, tá? Mas que ele não fala isso, então eu vou falar porque eu apurei, ele realmente já está de saco cheio do Ramon Dias. Então, ele será demitido se perder o Campeonato Paulista. Mas, se ganhar o Campeonato Paulista, dependendo como ganhar, vai haver uma avaliação, uma reavaliação, vai ter uma reunião da diretoria para eles entenderem ali se vale a pena continuar ou não, tá? Mas com chance de continuar, claro. A reunião vai decidir, e aí a chance de continuar aumenta, por quê? Porque você conquistou o título e você tem um Fabinho Soldado, que é apaixonado aí pelo trabalho do Ramon. E aí uma outra notícia para completar, para o meu comentarista melhor do Brasil falar. Se tomar uma pancada, vexame, tipo o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida, aí tá arriscado não ir nem para o segundo jogo. Aí eu não cravo, mas me falaram que tá arriscado. Por quê? Porque o Augusto também não aguenta mais o Ramon, e repito, só não demite para não ter que segurar, né, toda a bronca aí em relação a tudo, né, que está acontecendo, e o que, né, por exemplo, uma perda de título, ele teria que assumir aí, né, toda a bronca, né, o Augusto Melo. Em relação a Ramon Dias, eu trouxe a informação que se perder o Paulista, ele cai. Acho que você ouviu tudo que eu falei, né, de Paula. Se o Augusto não manda embora antes, porque ele vai ter que assumir toda a responsabilidade caso aconteça alguma coisa na final, né, que a gente não espere, né, ou espere, não sei. O que você acha da situação? O que você faria hoje, você, presidente Luiz de Paula? Eu manteria o Ramon Dias hoje, porque hoje é quinta, sexta, sábado, 3 dias de uma decisão. Eu manteria no cargo, não tem como, eu acho um absurdo tirá-lo agora, jogaria, e na sequência, eu sinceramente, cara, eu ainda refletiria dependendo do resultado de domingo. Refletiria dependendo do resultado de domingo. Samir, não gosto mais, eu passei de uma fase de colocar a culpa só nas costas de treinador. Eu de Paula, parei com isso. Porque passaram inúmeros treinadores do Corinthians e só o Vitor Pereira que fez o Corinthians jogar bola.
Você goste ou não do Vitor Pereira. Ele foi o único que fez o Corinthians jogar bola. Em relação ao Ramon Dias, então, você demitiria ou não, De Paula? Olha, o Ramon Dias só sobrevive no Corinthians porque não tem opção de treinador. Não tem. Os caras estão inventando treinadores aí agora. Os caras trazem uns portugueses lá que ninguém nunca ouviu falar, trazem não sei o que nem sabe? O Primavera de Indaiatuba tem um técnico português, se eu não me engano, cara. Eu narrei um jogo do Primavera. Eu não sei, português ninguém sabe quem é. Entendeu? Então, por que não tem... Ô, Samir, nós estamos numa escassez de treinadores. Ô, De Paula, você falou aí que o Ramon só não cai, né? Porque não tem outro técnico. Pois é, não tem. Deixa eu já trazer a informação, você já comenta também. Hoje, os dois treinadores preferidos no Corinthians para substituir o Ramon Dias, caso ele caia, se chamam Tite e Renato Gaúcho. O Tite, inclusive, já houve um contato, né, para saber, e aí, né? Tá sumido? Aquele contatinho para saber, né? E aí, sumido? Quanto tempo, né? É o oi sumido. Oi sumido. Por onde anda, né? Aquela coisa. Então, assim, o Tite é o nome do Augusto Melo. Ele quer muito Tite, o Augusto. E o Renato Gaúcho, ele é o nome... Eu não vou citar o nome dele, porque a experiência, 20 anos de carreira, já me ensinou a jogar o jogo. Esse daí pode me desmentir, então eu não vou falar. Mas é uma pessoa de alta confiança do Augusto, que ouso a dizer que o Augusto nem toma as decisões sem falar com ele. Esse camarada, ele gosta do Renato Gaúcho. Vamos falar que ele é obcecado pelo Renato. Inclusive, antes do Corinthians acertar com o Ramon Dias, o Renato Gaúcho teve negociações avançadíssimas com o Corinthians. E digo mais, hein? Só não foi técnico do Corinthians antes do Renato, do Ramon, porque não quis. Por quê? Porque quando ele foi falar com o presidente do Grêmio, da proposta que ele tinha em mãos do Corinthians, ele citou ao presidente do Grêmio, falou, a proposta é essa, eu estou pensando em ir. O presidente do Grêmio, que acho que eles têm uma relação boa, falou assim para ele, você é louco? Você quer acabar com a sua história aqui? Você vai deixar o Grêmio cair para a Série B e vai embora? Você quer acabar com a sua história aqui? E ele ouviu o conselho do presidente do Grêmio e aí, né, recuou novamente e não aceitou a proposta do Corinthians. Agora, vamos lá. Os dois nomes preferidos do Corinthians no mercado, um do Augusto, um do braço direito do Augusto, são dois desempregados hoje. Tite do Augusto, Renato desse camarada aí. O Tite pode recusar. A cabeça do Tite é indecifrável, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, aí sobraria o Renato. Eu queria que você falasse desses dois nomes, De Paula. Já quero te adiantar que eu não traria nenhum dos dois. Estou com você. Não traria nenhum dos dois, mas se falasse, De Paula, você não tem opção nenhuma, é um ou outro, quem você escolheria? Tite. Mas assim, se tivesse que optar por um ou por outro. Mas eu não traria nenhum dos dois. Você ficaria com o Ramon ou traria Tite ou Renato? Se tivesse que escolher entre os três. Depende do que ele fizer no Paulista. Se ele cair no Paulista, você está falando? Não. Hoje, vai. Hoje, agora, eu ainda fico com o Ramon Dias. Hoje. Você não traria o Tite para dar um treino na sexta e no sábado para jogar a final no domingo? Não. Sinceramente, não. Eu vou dizer, o Tite, eu tenho uma opinião, eu não vou mudar a minha opinião. O Tite, eu acho que ele está em franca decadência. E eu tenho aquela tese que eu defendo aqui desde o café da madrugada, que é a seguinte: Corinthians não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. O pessoal está perguntando se eu indicaria um nome. Eu acho que o Corinthians tem que apostar em um nome novo no mercado, tipo o que o Botafogo fez. O Botafogo trouxe o Arthur Jorge, foi um tiro certeiro, porque não era certeza de título. O Botafogo também não tinha esse timaço para ser campeão. Poderia perder o título para o Flamengo, para o Palmeiras, mas o Arthur Jorge fez um baita trabalho. É a prova que a gente também tem que parar de ser a mulher de Ló. Né? Na Bíblia fala da mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Então, 3 mil. O Corinthians, a gente comenta isso há 3 anos aqui no canal, né, de Paula? O Corinthians, ele fica só olhando para trás. É o William, é Renato Augusto, é Fábio Santos, é Gil, é Romero, é Mano,
é Carille, Paulinho, Paulinho, é Tite. Romarinho. Só olha para trás. Só olha para trás. Então você tem que pensar em algo novo. Então, por exemplo, eu traria até o Milito, que, né, ele chegou em 2 finais no Atlético Mineiro e perdeu as 2. As pessoas acham que o cara não presta por causa disso. Não. O cara chegou em 2 finais, passou por muita gente para chegar ali. E final, meu amigo, ele não pegou qualquer um, não, velho. O cara pegou o Flamengo, qual foi a outra? Depois vocês me recordem, né? Não sei qual foi a outra, mas foram 2 times difíceis, cara. Tudo podia acontecer. Então, acho que foi o Flamengo, o outro agora não lembro. O pessoal vai lembrar aí. Até o Milito, que é um cara novo, nova geração. Um cara parecido com o Arthur Jorge. Você tem que arriscar no mercado. Flamengo e Botafogo, né? Simplesmente o campeão brasileiro e o Flamengo, que a gente sabe que, né, tem bala na agulha. Então, assim, cara, por que não o Milito, né? Por que não? Agora, se for para trazer um medalhão, traz o Sampaoli, que põe tudo para quebrar. Que aí o Sampaoli não vai fechar com o Fabinho, não vai fechar com o Augusto, não vai fechar com o Memphis. O Ramon Dias tem medo de colocar o Memphis Depay no banco. O Ramon Dias tem medo de substituir o Memphis. Já contei um bastidor aqui, Corinthians e Criciúma, né? Isso as minhas fontes me contaram. Tem jogador que me contou que o Memphis foi emburrado para o ônibus sozinho, porque foi substituído, não falou. E aí o Ramon e o Emiliano foram lá puxar o saco dele de entrar no ônibus. Aí tiver todo mundo esperar os 3 dentro do ônibus numa reuniãozinha. Eu sei das coisas no Corinthians, amigo. Eu sei das coisas. Podem reclamar do cafezinho, mas eles sabem, entendeu? Aí descem os 2, depois entra todo mundo no ônibus, porque foram lá certamente quase pedir desculpas pro cara por ter tirado o cara. E aí, é só vocês repararem depois, contra o Criciúma, nunca mais ele tinha sido substituído. Foi ser substituído esse ano aí, depois que tinha ido bem, jogou bem no finalzinho, tiraram ele, o jogo já estava ganho. Porque se ele jogando mal, os caras não tiram, porque eles têm medo, de Paula, daquele chilique em público, que vai tirar toda a autoridade do cara, né? O que é aquela coisa? Eles não tiram. Então a gente precisa de um técnico que tenha autoridade. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians, Ramon Dias será demitido pelo Timão caso não vença o Campeonato Paulista. O recado ainda não foi completamente dado ao treinador, mas essa decisão já está tomada pelos homens do departamento de futebol. A avaliação é de que o trabalho no ano passado foi ótimo, Ramon teve papel importante para salvar o Corinthians da zona do rebaixamento e para classificar o time para pré-Libertadores, mas foi meio que inaceitável cair mais uma vez na pré-Libertadores, pelo fiasco como um todo e pela oportunidade de brigar por um título de muita expressão. A Libertadores, o Corinthians vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Diante desse cenário, ou o Corinthians vence o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, ou o Ramon Dias será demitido. E vou dizer mais, se o Corinthians perder por uma diferença grande para o Palmeiras no Allianz Parque nesse domingo, Ramon Dias pode acabar dançando ainda no final de semana. Vale a lembrança de que nos últimos 8 anos, 4 técnicos corintianos foram demitidos depois de tropeços contra o Palmeiras. Cristóvão Borges, Thiago Nunes, Mancini e Antônio Oliveira. A saideira sobre o Corinthians: o estádio alvinegro é o único do futebol brasileiro a registrar mais de 40 mil pessoas em todas as partidas dessa temporada. O Corinthians alcançou um incrível número de 29 jogos consecutivos como mandante, levando mais de 40 mil torcedores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, tem live. Tchau!